Bom dia, meus irmãos queridos. Nós estamos aqui mais uma vez iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica discipuladora e hoje nós estaremos dando prosseguimento aos estudos dos 10 mandamentos para os dias atuais. É a nossa penúltima lição da revista do segundo trimestre de 2021. Nós teremos hoje a lição número 12, que tem como título O Grande Mandamento. Então, nós estaremos lendo Êxodo 20:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Na revista está somente amarás o Senhor teu Deus. Vamos ver o versículo completo. Êxodo 20. Né? Nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo a tua alma, de todo o teu entendimento, tá? E estaremos orando agora, pedindo ao nosso Deus a direção sobre a aula que estaremos agora ministrando. Estejamos, irmãos, em oração constante, em todos os nossos propósitos que já têm sido postos aqui nas nossas aulas todas as semanas. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos e queremos te rogar pela tua graça, pela tua bênção, meu Deus, pela tua direção sobre aquilo que vai ser tratado nessa aula, Senhor, para que, ó Deus, o teu Espírito possa dirigir a minha mente, a minha boca, o meu intelecto para ser usado como um instrumento teu na condução desse estudo. Meu Deus, dá-nos, ó Deus, a sabedoria, Senhor, para falarmos as palavras certas, Senhor, vindas de Ti, do trono da Tua graça, e que todos aqueles que estejam vendo e ouvindo esta aula, Senhor, possam crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Meu Deus, abençoa-nos grandemente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessas lições têm sido muito produtivas, né? Porque nós estamos aqui falando de coisas atuais, de uma aplicação direta dos 10 mandamentos na nossa atualidade, na nossa vida, no nosso cotidiano. E a lição começa falando o seguinte: que os 10 mandamentos são propedêuticos. Propedêuticos é uma palavra assim difícil, né? Diferente. O que significa? Base para a lei estabelecida no Antigo Testamento. O decálogo é a mesma coisa que os 10 mandamentos. Ele é um código da moral, da ética e da conduta que norteou o povo de Deus até Cristo Jesus. Também diz que a lei serviu de aio em Gálatas 3, de 24 a 25. Aio era alguém que ajudava na educação dos filhos, das famílias que tinham maior quantidade de renda, das famílias ricas, o aio. Então aqui a lei serviu de aio, serviu de guia para o povo no Antigo Testamento. Diz também o seguinte, que é uma placa indicativa que apontava para Cristo, porque em todo o Antigo Testamento sempre fala-se do Messias prometido, do Filho de Deus. E esse Messias ninguém mais é do que Jesus Cristo. Bem,
Então a gente diz aí em Romanos 10:4, o fim desse trajeto é Cristo. Tá? Muitos cristãos no início do século confundiam a lei, tá? Com o decálogo, com os 10 mandamentos. A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. Os 10 mandamentos estão num desses 5 primeiros livros, no livro do Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia. E uma coisa importante que vale a pena a gente ressaltar aqui é que Jesus veio confirmar, veio ratificar ou confirmar os 10 mandamentos. Porque em nenhum momento Jesus veio acabar com os 10 mandamentos ou deixar a lei inoperante. Mas, além da lei, Jesus trouxe para nós a graça. Então, uma coisa que eu também já venho falando aqui é que a graça e a lei representam diferentes momentos da história bíblica. A lei de Deus diretamente para a humanidade, inicialmente para o povo judeu, para o povo de Israel, tá? E de uma forma assim mais específica para o povo de Israel, só que não foi só para eles. E a graça veio cumprir a promessa de Deus, e a graça é para todos, para toda a humanidade. Então vejamos, o Novo Testamento confirma 9 dos 10 mandamentos para os dias de hoje, né? Então a gente vê o seguinte, falamos de Aio, em Gálatas 3, nos diz o seguinte, Gálatas 3, nos versículos 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Nós não precisamos de alguém para nos auxiliar. No Antigo Testamento, os sacerdotes levavam os sacrifícios até o local chamado de Santo dos Santos, para que fossem consumidos para expiação dos pecados do povo. E a gente já não vive mais esse momento. Esse momento era típico da lei. A gente vive hoje na graça, porque esses sacrifícios eram o início, um prenúncio do que aconteceu com o sacrifício de Jesus lá na cruz, à medida em que ele morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. Então aí a gente vê que não precisamos mais de um aio, de um sacerdote, de alguém para nos guiar, para interceder por nós. Guiar, sim, líderes, mas que esses líderes tenham que sejam guiados diretamente por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro mandamento está confirmado em 1 Coríntios, em Tiago, e em 1 Timóteo e em Mateus. O segundo mandamento, confirmado em 1 João, 1 Coríntios e em Apocalipse. O terceiro mandamento está confirmado em Mateus, Tiago e 1 Timóteo. O quarto mandamento, lembre-se do Shabá. O que era o Shabá? O sábado. E Shabá significa descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Aí, este mandamento gera
tema polêmico em guardar o sábado ou guardar o domingo. Quem guarda o sábado? Os judeus, que vivem sob a lei. Quem guarda o domingo? Os cristãos, que vivem sob a graça. Por que o domingo? Por ser o dia em que Cristo ressuscitou, por ser o dia em que os apóstolos se reuniam com os primeiros cristãos, a chamada igreja primitiva. Bem, aqui nos diz o seguinte: o Shabá refere-se a um repouso semanal. Tal descanso é a oportunidade que o trabalhador deve dar ao corpo e ainda aproveitar esta folga para santificar sua vida ao Senhor. Hebreus 4, capítulo 4, versículos 1 a 9. Há quem afirme que os cristãos não encontrarão salvação por guardarem o domingo ao invés do sábado. Eis a polêmica. Pensar assim é ultrapassar os limites do Novo Testamento, pois não adoramos ao Senhor apenas no domingo ou em outro dia. Cristãos verdadeiros adoram ao Senhor todos os dias, em todo lugar e a todo instante. Então, cristãos verdadeiros são cristãos dentro da igreja, fora da igreja. O que seria de nós nesse período de pandemia em que as igrejas estiveram fechadas? E todos aqueles que não estão podendo ir aos templos? Nós deixamos de ser cristãos? Nós perdemos a nossa fé? Nós deixamos de servir ao nosso Deus? Logicamente que a resposta é não. Nós continuamos com a nossa vida espiritual, mas com outros protocolos, com outras atitudes adequadas à crise sanitária provocada pelo coronavírus. O quinto mandamento, honra seu pai e mãe, está confirmado em Efésios e em Colossenses. Não mate, o sexto mandamento está confirmado em Mateus e Tiago. Não cometa adultério, que é o sétimo mandamento, está confirmado em Mateus e em Hebreus. Não roube, está em Mateus e em Efésios. Não levante falso testemunho. Colossenses, Tiago e Efésios. É o nono mandamento. E o décimo mandamento está confirmado em Mateus, em Atos, em Romanos e em Efésios. Então, nós vemos claramente que eles estão paralelos. Então, os 10 mandamentos no Antigo Testamento está equilibrado com o Novo Testamento, porque há uma confirmação dos 10 mandamentos que estão lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, retratado nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nas cartas às igrejas da época e também aos primeiros cristãos que sucederam Paulo no ministério que ele iniciou e que assumiram a liderança em alguns lugares do mundo bíblico conhecido da época. Bem, na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deu-se então o descortinamento, deu-se início ao descortinamento pelas mãos do Senhor. Este ato é um ícone, um símbolo de que o formalismo cerimonial da lei chegou ao fim quando Jesus foi cravado na cruz. Entretanto, vale ressaltar que não se deve confundir a lei redigida sobre ritos e cerimônias com a lei moral constante no Decálogo. A lei moral existe. Leis específicas
foram hoje caíram em desuso, não estão sendo utilizadas. Mas as leis do antigo, dos 10 mandamentos, estão aí visíveis, claras e definidas para serem cumpridas, e Jesus as confirmou. Vemos claramente isso. Lá no Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo Mateus, Jesus mencionou várias vezes os 10 mandamentos, quando ele nos diz, quando vemos aqui, o Cristo não veio para revogar a lei, tampouco os profetas. Revogar significa cancelar, deixar, tornar sem efeito. Na maioria das Escrituras, o Senhor utilizou seus profetas para nos revelar sua vontade, mas foi no Decálogo, os 10 mandamentos, que ele revelou, que ele pôde nos revelar a sua vontade, que ele utilizou o seu próprio dedo para gravar a sua vontade a nós. Então vemos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse grande mandamento, ele foi confirmado por Jesus e como sendo o principal de todos eles. Aí no primeiro capítulo dessa lição, nós vemos falar Jesus e os mandamentos. Então veja bem, irmãos, havia na época em que Jesus assumiu a forma humana, em que ele cumpriu o seu ministério, a prática do judaísmo. Os cumpridores da lei de Moisés. Até aí não podemos dizer que eles estavam deixando de cumprir. Só que essa lei não era cumprida de coração. Ela não era cumprida de forma espontânea. Aquilo ali era um peso, era um fardo que eles carregavam. E nesse meio tempo, eles não vinham fazendo aquilo de coração. Aquilo era uma obrigação. Além do que, havia entre eles também um nível altíssimo de falsidade, de hipocrisia. Coisas que não agradam em nenhum momento a Deus. Os fariseus classificaram os mandamentos em pesados e leves na sua prática. Então eles entendiam que os ritos fossem confundidos com as leis morais. Evidenciaram tanto o ritual em algo tão importante que se tornou obrigatório aos judeus, equiparando-se ao cumprimento moral. Os rituais se tornaram obrigações como se fosse um comportamento, um cumprimento moral. Deram a esses ritos um valor além do que devia ter. Então foi isso que levou um grupo de fariseus a Jesus. Então a intenção deles não era esclarecimentos, mas eles queriam forçar Jesus a assumir em qual dos mandamentos era o mais importante. Jesus, ao invés de entrar em polêmicas teológicas, resumiu as 2 tábuas da lei em 2 grandes mandamentos. Deuteronômio 6, capítulo 5, versículo 5, capítulo 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18, respectivamente. Jesus silenciou a todos eles que viviam querendo encontrar um furo, querendo desmoralizar
Jesus. Então, em nenhum momento Jesus criou polêmicas, discutiu com os fariseus discussões inúteis, sem valor. O que ele disse? Ele mencionou as Escrituras e não este ou aquele mandamento. E ele citou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ele faz um resumo dos 10 mandamentos, do 1º ao 4º, pois estes são específicos e relacionados ao Criador. O primeiro grande mandamento de Jesus é uma aliança que exige a perfeita lealdade ao Deus Todo-Poderoso. O Criador exige de seu povo que considere seu senhorio exclusivo e, em contrapartida, ele abençoará aos que são fiéis. A sociedade atual infringe os mandamentos do Decálogo porque oscilam no principal dos 4 primeiros mandamentos. Nós só podemos cumprir os mandamentos se amarmos a Deus de todo o nosso coração e entendimento. Muitos nos dias atuais, muitos estão amando mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Isso é o que a gente conhece muito bem, a chamada teologia da prosperidade, ou evangelho da prosperidade, que as pessoas querem chegar-se a Deus para levar vantagem, para ter bênçãos materiais, mas não querem consagrar suas vidas, não querem se arrepender dos seus pecados, viver uma vida, uma nova vida, dirigida, guiada pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Bem, no item 2, ações e reações diante do grande mandamento. Então, Jesus, o que chama a atenção no grande mandamento de Jesus é a sua introdução e não a sua subserviência. O termo amarás. Amarás. Amarás significa que nada que se faça será um fardo, será uma obrigação, mas que tudo aquilo será espontâneo, que será feito de bom grado, porque quem ama faz com que todas as suas obrigações com Deus e primeiramente com Deus, e também fora disso, na sua vida diária, não é um fardo, não é um peso. Então aqui a gente vê que não é mais do que uma mera obediência. É uma obediência verdadeira. É uma obediência espontânea. Não tem obrigação, não tem fardo, não tem culpa, porque se está fazendo aquilo por amor, amarás. O coração, a sede do sentimento humano. Apesar de enganoso, para os hebreus, no coração estava a alma e o entendimento, assim como o sentimento e a mente, ou seja, a emoção e a razão. E é necessário haver um equilíbrio perfeito entre a emoção e a razão para que ninguém haja de forma irresponsável, para não praticarmos um cristianismo de oba-oba,
achando que tudo pode, que não se tem obrigação nenhuma, ou num outro lado da moeda seria uma coisa extremamente rígida em que não se pode nada. Então, os extremos não são bons para ninguém em momento algum e em situação nenhuma. Não é só em relação à fé, à prática cristã, não. É geral. Na nossa vida, nós precisamos ter um equilíbrio em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, para que as coisas sejam normais, para que a gente possa agir dentro de uma normalidade, dentro do possível, com ética, com respeito, tá? Aos outros, com quem a gente convive e a nós mesmos. Vale ressaltar que amar a Deus nesse mandamento tem como objetivo não apenas o sentimento, mas também o entendimento. Então você ama a Deus? Você serve a Deus? Porque você sente, sim, mas porque você crê, porque você tem uma ideia clara, um fundamento para essa fé em que você acredita e que professa. Então isso seria o quê? Sentimento junto com entendimento. Não se trata de amar por afinidade, mas demonstrar o amor a Deus porque de fato o conhece. E se você conhece a Deus, é porque pesquisou acerca do ser de Deus. Aprendeu, estudou a sua palavra. E estudando a sua palavra, a gente também pode entender, aprender e viver maiores experiências com Deus, meditando na palavra de Deus, tendo uma vida de oração e de consagração ao Senhor, né? E vemos então que alguns confundem Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, como três deuses diferentes. Mas não são três deuses, porque os três são um. São um só. Desconhece a triunidade quando o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. E o que é a essência de Deus? É o amor. Vemos aqui que hoje, nos dias atuais, no momento atual, muitas classes da escola bíblica em várias igrejas estão vazias, mas os cultos temáticos estão muito cheios, porque as pessoas querem ouvir aquilo que interessa, aquilo que é do seu agrado, não querem ter um compromisso, aprender de Deus aquilo que realmente precisa ser aprendido, pôr em prática um cristianismo de forma real, de forma verdadeira. Prefere-se seguir as ideias diferentes, tá? Então, igrejas lotadas de gente, porém vazias do Deus único e verdadeiro. Isso não é crescimento, isso é inchamento. Se no nosso corpo, alguma parte do nosso corpo fica inchada, é um claro sinal de que a nossa saúde não vai bem. E que a gente tem que procurar um médico, tem que usar medicamentos, tem que se tratar. Uma igreja inchada é uma igreja sem consciência, que não conhece a palavra de Deus,
que não têm uma experiência verdadeira com Deus. São pessoas que podem ser levadas para qualquer direção, porque não buscam a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, por desconhecer a sua palavra. Então necessitamos de um retorno a Deus. Mas não se trata de ir ao encontro de Deus com um pires nas mãos, procurando Deus só para pedir. Isso é a temática, praticamente, que tem sido posta em prática por muita gente. O grande mandamento de Jesus consiste em uma volta a Deus de mãos vazias e que estes toquem no coração e com toda a força e entendimento diga ao Senhor: vim aqui para te adorar, ainda que não seja merecedor nem de estar na sua presença. Ainda assim, vim te adorar, meu Deus e Deus meu. O amor é a base da verdadeira atitude de obediência a Deus. Se o nosso amor for para Deus como o de uma criança que ama um pai que zela, cuida e protege, sem interesses, sem mácula, sem segundas intenções, então nossa reação será de sempre cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Através do amor, os mandamentos de Deus não são pesados. Muitos, sem entender a importância de amar a Deus, se afastam do Senhor com medo, pois acham que obedecer a Deus é uma escravidão, em que a qualquer falha cresce o medo do açoite. Nós precisamos amar o verdadeiro amor. Nós vamos ver agora um clipe de uma música, de um cântico dos anos 90, que quem já está há mais tempo na vida cristã, né? Quem já tem mais tempo na vida cristã convivendo no meio evangélico conhece. Esse cântico se chama Essência de Deus. Ele fala exatamente de que? Do amor que precisa haver em nós. E a base dele está em 1 aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Vale lembrar, que não está aqui nessa lição, mas que um compositor da música popular brasileira, chamado Renato Russo, também fez uma música baseada nesse capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, chamada Monte Castelo. Então ele musicou esse texto, dizendo que, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, de nada valeria, dizendo: é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não busca o mal. É uma música que quem tiver oportunidade, faz uma busca lá no YouTube e ouça. E preste atenção na letra, que é uma letra que nos leva a meditar, mesmo não tendo sido musicada por alguém que não foi um cristão evangélico, mas que demonstra naquela letra os valores que o cristianismo prega para a sociedade. Vamos então assistir Essência de Deus? O mundo há de passar
Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente. Justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, espera a expressão, vida e luz, meu Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens ao mais pobre ou morrer sem favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Vias sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Vias sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, Vazio seria ao falar, o sino que insiste a tocar. existe a tocar. Não valesse. Linda mensagem, né, meu irmão? A gente pode ver claramente que esse cântico, ele se tornou muito presente em casamentos. Foi muito cantado em vários casamentos no decorrer dos anos 90. Inclusive, na cerimônia do meu casamento com a Dilsa, ele também fez parte da trilha sonora. Só não foi cantado, ele foi tocado, ele serviu de fundo musical para parte da cerimônia, né? Que foi muito bonita, né? Quem esteve presente pode constatar, né? O que aconteceu. Bem, a gente vê claramente a essência de Deus. A essência de Deus é o amor. Se não tiver o amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria sem razão, a vida então passaria. Vazio seria falar, o sino que insiste em tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Esses versos são exatamente uma interpretação lá do capítulo 13 do 1 Coríntios. Um dos trechos mais bonitos da Bíblia, como a gente sabe que tem lá o hino 380,
do cantor cristão, que já também estivemos cantando em outra aula, em que fala: qual adorno desta vida é o amor, alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, este meigo amor. O amor precisa estar presente na vida de todos nós. E o amor de Deus é o principal. O amor de Deus, o amor a Deus, ele vai fazer surgir na nossa vida várias expressões de amor, principalmente o amor ao próximo. As nossas palavras vão demonstrar esse amor, esse grande amor, né? Que grande amor, excelso amor, que Cristo assim nos manifesta, que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Lá também são versos do hino 25 do cantor cristão, que lembra que é usado nos períodos de Natal. O grande mandamento como uma estrada que nos traz de volta a Deus. Essa é a terceira e última parte da nossa lição, que nos diz: não basta apenas ações para uma reaproximação de Deus, pois é necessário pensar, refletir e entender quem Deus é na sua essência, para amá-lo. Mas como retornar a Deus? Qual o caminho? A resposta está na primeira palavra do grande mandamento: amarás. Amarás. Tão imperativa esta palavra, né? Imperativa, o sentido de ordem, o sentido de tarefa para ser cumprida. Amarás. É uma resposta, é uma condição para a gente viver o cristianismo de forma clara, evidente e verdadeira, aonde quer que estivermos. O amor é o pavimento da estrada que nos aproxima de Deus. É possível ir ao encontro do Senhor cujo chão é o ódio, rancor ou a vingança. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, disse que sem amor o homem é como um sino que faz apenas barulho. Um sino que faz apenas barulho. Um barulho que não altera nada em ninguém. Vazio seria falar o sino que insiste em tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Esses são os versos do cântico que nós vimos e ouvimos, essência de Deus. Né? 1 Coríntios 13, versículo 1. Ir até Deus sem o amar é o mesmo que conversar com uma estátua de mármore. Falar de Deus para alguém sem expressar ao Criador o seu amor é como bater em uma lata vazia. Ainda que tenhamos o dom de entender perfeitamente a língua dos céus e traduzi-las aos homens, pois da mesma forma compreendemos o idioma humano, sem amor prestaremos um desserviço, um serviço que não servirá para nada, e muito menos ser aceito por Deus. Ainda que consigamos harmonizar com os céus, o que os céus têm a dizer aos homens,
Mas se não tivermos amor, estaremos promovendo um transtorno. Ainda que tenhamos a capacidade de dizer a Deus o que os homens necessitam, se não tivermos amor, não conseguiremos nos aproximar de Deus. Somos, para Deus, aquilo que carregamos do lado de dentro, o nosso interior, do nosso coração, da nossa mente, e que a nossa boca expressa. Então a gente vê que somos para Deus aquilo que carregamos do lado de dentro e não o que demonstramos do lado de fora. Orar sem amor é o mesmo que falar apenas a si mesmo. Evangelizar sem amor é o mesmo que exercitar um ritual. E Deus não quer que a gente pratique ritual. Deus quer de nós um culto racional, vivo, santo, agradável a Deus. A maior expressão do amor de Deus por nós foi revelada na cruz do Calvário, Romanos 5:8, quando ele se deu, quando ele deu seu filho para morrer, para ser partido, para ser humilhado, para a salvação dos nossos pecados, para nos religar com Ele, com a salvação, com o perdão, para promover a nossa redenção, a nossa libertação. Como obter o amor a Deus, se este não é um sentimento natural, pois nascemos pecadores, inclinados para o mal e distantes do Criador? Só pode amar alguém quem não está em litígio, mas ama que está em paz com o outro. Tal aproximação só poderá acontecer por intermédio de Cristo, o Salvador. Nós nos aproximamos mais de Deus quando temos a certeza de que os nossos pecados foram por Cristo perdoados. Romanos 5:10. Perdoado, fui perdoado. Deus olhou-me com paixão, entrou em meu coração, deu-me eterna salvação. Fui perdoado pelo amor de Jesus. Esses versos fazem parte de uma música cantada pelo coro da nossa igreja, chamada Perdoado, que eu considero assim uma música linda, maravilhosa, que me faz lembrar, da minha vida, me faz refletir, olhar para dentro do meu ser. Mexe profundamente, com o meu eu. Essa música Perdoado, cantada no coro oficial. Irmãos, amor é a base do cristianismo. Amor é base para você trabalhar. É base para você ter um bom relacionamento social. É base para você ter um casamento firme e inabalável. O amor, ele se manifesta de formas diferentes. Sim, mas a gente precisa viver esse amor. E para vivermos esse amor, nós temos que primeiramente amar a Deus. Quando amamos a Deus, o amor exala de nós, exala pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós somos. O amor passa a ser uma característica presente do nosso testemunho diário.
Então vamos estar buscando amar, sempre buscar essa essência de Deus na nossa vida. Para pensar e agir, que é o finalzinho já da nossa aula, nos diz: a sociedade atual tem se aproximado ou se afastado de Deus? Qual o caminho que nos aproxima de Deus? Lembrando que isso aqui são pontos para reflexão. Para reflexão em que você vai ler, vai pensar e vai responder para você próprio. Num outro item também aqui. Alguém com ódio, sede de vingança, consegue se aproximar do Deus verdadeiro? Será? Será que esses sentimentos são agradáveis? São aprovados por Deus? Conhecendo a palavra, a gente sabe claramente que Deus não aprova isso. Tem que haver arrependimento. Tem que haver mudança. Tem que haver perdão. Para que, numa situação dessas, o amor se faça presente. Sabemos que em Deus não apenas repousa o amor, pois Deus é amor. Você se sente amado por Deus e, consequentemente, ama a Deus? De que forma demonstramos o amor, o nosso amor a Deus? Você acha que Deus se esquece de você? Porque você tem problemas? Porque você tem uma vida difícil? Você acha que Deus se esquece de você porque na sua família há problemas sérios de relacionamentos? Porque há problemas financeiros? Você acha que Deus não te ama porque você passa por provações? É hora de se refletir. E de se refletir de uma forma bem grande. E de dobrar os joelhos. De orar ao Senhor. De se colocar no trono da graça de Deus. De consagrar sua vida a Deus. De estudar, de meditar na sua palavra. Para que Deus lhe responda. Mas não faça isso se não tiver amor. Se não partir da sua livre e espontânea vontade. Porque nós precisamos que Deus receba a nossa oração, que Deus receba o nosso louvor, estando com os nossos corações limpos, contritos, em comunhão com o Senhor. Que essas palavras, irmãos, sejam de valia, sejam assim de grande aproveitamento para todos, que a gente possa refletir e tentar viver melhor, tentar sermos melhores, principalmente para Deus, porque agindo assim, nós seremos melhores para todos, em todos os momentos. Estejamos sempre, então, pedindo para que Deus nos dê a devida orientação, para que o Espírito Santo de Deus esteja nos instruindo para viver e agir segundo a sua vontade. Tá? Continuamos, irmãos. Continuemos, então, em oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe, pela nossa querida professora Jália e os seus familiares e por todos nós, porque precisamos. Quem é que não precisa de oração? Ninguém não tem necessidade de oração.
Todos nós precisamos. Estejamos sempre orando, tá? E colocando no trono da graça do nosso Deus todas as nossas petições. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu sou grato a Ti, ó Deus, muito grato a Ti por esse estudo, porque Tu, Senhor, pudestes me usar, Senhor, mesmo não sendo digno de Ti, mas Tu nos perdoa, Tu nos orienta, Tu nos dá a devida sabedoria no momento devido. Queremos Te pedir, Senhor, pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe, pela professora Jália, pelos seus familiares, por todos, ó Pai, que se encontram enfermos, que encontram, seu Pai, com dificuldades financeiras. Senhor, abre as portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão precisando, meu Deus. Ó Pai, ministra cura naqueles que se encontram enfermos. Senhor, revela, ó Pai, cumpre o Teu poder, Senhor, na vida de cada um de nós, segundo a Tua vontade, meu Deus, no Teu tempo devido, na hora devida, porque Tu és conhecedor de nós, Tu esquadrinhas os nossos pensamentos, Senhor. E Tu sabes, Pai, quem nós somos e o que precisamos. Por isso, meu Deus, nos colocamos nas Tuas mãos, Te pedimos pela Tua graça, pela Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.